Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos sentindo frio. Mas eu não vou reclamar, pelo menos eu vou tentar. Porque quem reclama, clama pro diabo. Eu ouvi alguém falando isso e eu achei essa frase bem... Quem reclama pede para reclamar, para clamar outra vez, e quem gosta de reclamação é o adversário das nossas almas, então não vou ficar reclamando. Daniel capítulo 6, é só colocar um casaquinho e tá tudo bem, né? Não reclamem, não reclamem. Reclamar é clamar duas vezes, e quem pega isso é o adversário de nossas almas. Vamos lá. Daniel capítulo 6 é um capítulo muito famoso, com certeza em algum momento da sua vida você já ouviu falar desse capítulo, que é Daniel na cova dos leões. Muito gostosinho, eu lia muito com meus filhos, e é uma história assim que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Cara sábio, né? Inteligente, ele está fazendo as coisas tudo divididinha para ter mais ordem, né? Ele pegou 3 ministros para controlar 120 governadores, 40 cada um, né? Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era o mais competente do que os outros ministros e governadores. Daniel sempre se sobressaindo, né? Daniel é incrível, gente, é incrível. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram nada. Então Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Imagina se alguém começar a pesquisar a sua vida para descobrir o que você faz de certo e de errado. Será que eles vão achar? Ou vai ser respondido assim, ó: eles não puderam achar nada que pudesse acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Será? Misericórdia, Jesus. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Olha como que eles são satânicos. Quantas vezes as pessoas jogam na sua cara a sua religião? Quantas vezes você faz uma coisa errada porque nós somos pecadores, falhos e pecamos todo o tempo, e a pessoa fala: mas você não é crente? E o que o padre fala? O que isso fala? Lá no seu pastor? Você não é crente? Mas você fica lendo a Bíblia? Quantas vezes, né? É exatamente o que eles fizeram aqui. Eles vão atacar a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva para sempre, dando uma gracinha, né? Uma mijadinha. Que o rei Dário viva para sempre, puxando o saco. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isso é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fossem publicadas. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Um quarto de oração. Daniel tinha um quarto de oração. Olha que legal. Você tem um quarto de oração? Você tem um local que você pode falar com Deus? Assim? A dele era virada para
dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões, não é verdade? E o rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. E aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, que não respeita o Senhor. Eu estou falando e pensando, gente, as pessoas ficam procurando problemas e defeitos na nossa vida, e quando elas não acham, elas acusam a nossa religião. E tudo isso que eles estão fazendo aqui, eles convenceram o rei a fazer essa lei que prejudicava, né, o Daniel e os amigos dele, por inveja. Porque ele era tão inteligente, era tão bom governador e ele sabia tanto organizar as coisas, as pessoas e fazer tudo de bom, que a inveja motivou esses outros que já eram pessoas importantes também. Não era só Daniel que era importante, ele era o mais inteligente, o melhor, mas todos eram importantes, mas a inveja fez com que eles manipulassem o rei, né, para o rei assinar essa lei. E eu tô lendo e pensando nisso, né? Quantas vezes as pessoas têm inveja só de você, só porque você é inteligente, só porque você é bonito, só porque você é manco, só porque você é zarolho, só porque você é feio. Uma vez na escola, eu me recordo muito assim, tinha uma coleguinha da escola e ela falou comigo assim: ai, que raiva que você quebrou o braço. Daí eu falei: ué, mas por quê? Porque eu também queria ter quebrado, que agora todo mundo fica falando com você. Eu tenho uma raiva que você quebrou. E eu nunca me esqueci, eu era novinha nessa época. E eu nunca me esqueci disso. Ela estava com raiva porque eu quebrei o braço. Pensa numa situação dessa. As pessoas têm raiva de você pela sua essência. Daniel era inteligente e eles estavam manipulando. Mas a gente não pode fraquejar, a gente tem que continuar sendo fiel ao nosso Deus, a Deus Criador, porque Deus salva a gente, Deus liberta a gente dessas pessoas. Eu sou a prova disso também, Deus me libertou de cada uma. Um dia eu vou contar. Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor. Ele nem se importa com a sua ordem, pois ele ora ao Deus deles 3 vezes por dia. E ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que ele pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei. Quer dizer, o rei conhecia o Daniel, o rei sabia que era por inveja, que era por manipulação, mas ele foi manipulado antes, sem perceber, né? Não estava presente na hora, assinou essa lei louca. Ele queria também a exaltação, o poder, o louvor para ele, né? E ele fez de tudo para salvar Daniel, mas não conseguiu, porque os inimigos são persistentes, eles foram lá incomodar ele de novo. O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse ele na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Ai, que coisa linda. O rei é que importa, o que o rei pensa da gente é que importa. Olha o que o rei está orando por ele, está pedindo: então espero que o seu Deus te salve, que você tem tanta dedicação por ele. Quer dizer, ele via e ele sabe que aquelas pessoas estavam com inveja dele, mas ele tinha que cumprir a palavra dele, né? Ele era o rei. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada. Ele nem se divertiu como de costume. Naquela noite ele não pôde dormir. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. A consciência dele pesada, o coração pesado, né? O rei amava ele, sabia que era pura maldade dos outros. Né? O rei te conhece.
Olha que frase. O rei te conhece. O rei te conhece, mesmo que as pessoas estejam falando mal de você, mesmo que você esteja sendo apedrejado, maldito, falado, sabe? Tudo que você está passando, tudo que você está ouvindo, que é falsidade, que é mentira, que é inveja, que seja o que for, o rei te conhece. Escreve essa frase. O rei te conhece. É isso que nos importa, o rei nos conhece. Trouxe a pedra, tapou a boca e tal, daí de manhã cedinho ele levantou e foi correndo lá na cova dos leões. Ele foi depressa. Ali com uma voz muito triste ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Que coisa mais linda esse rei Dário, né? Será que ele conseguiu te salvar? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova, e assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Nenhum mal aconteceu com ele, porque ele havia confiado em Deus. Nenhum mal vai te acontecer se você confiar em Deus, se você se posicionar, se você assumir o seu local, o seu lugar de serva do Senhor, no seu time, que é de Jesus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres, com seus filhos, foram jogados na cova. A vingança de Deus vem e vem bonita. E mesmo antes que chegassem no fundo, os leões o atacaram e os despedaçaram no ar. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Círio da Pérsia. Daniel continuou sendo honrado, abençoado, livrado de todos os invejosos, de todo o mal, porque ele servia a Deus, porque ele acreditava em Deus, porque ele era posicionado, porque as pessoas olhavam para ele e não podiam falar nenhum mal dele, porque ele não tinha mal. Se a pessoa for falar mal de você, que ela fale um mal como falavam dele. Ele ora demais, ele ora 3 vezes por dia. Que as pessoas venham falar um mal de você, venha ser coisa boa, venha ser bênção. É isso. Ela é tão boazinha que me dá raiva. É tipo isso. Que o Senhor guarde o seu coração mesmo. Porque, como eu escrevi aqui, ó, o rei te conhece, o rei intercede por ti lá diante de Deus. Ele é o nosso intercessor. O homem que estava lá fechando a boca dos leões era Jesus Cristo. Era Jesus, o Deus Filho, que estava ali protegendo Daniel dentro da cova dos leões. E é esse mesmo Jesus que protegeu Daniel, que protege a gente. Mas nós temos que estar posicionados diante de Deus. As pessoas têm que saber de que time você é. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 7 de Daniel. Tchauzinho.